Oi pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse delicioso brigadeiro gourmet, sabor tradicional e ainda essa linda caixinha para vocês venderem e ganharem um lucro de mais de 100%. Vamos lá? Bom, essa receita de brigadeiro gourmet tradicional leva uma lata de leite condensado de boa qualidade. Eu estou usando aqui o leite condensado Moça Nestlé, mas você pode usar algum outro também que você considera de boa qualidade. 50 gramas de chocolate nobre em pó peneirado. Eu estou usando aqui o chocolate da Sicão, 33% cacau, que é o considerado ao leite. 50 gramas de creme de leite de caixinha, que é esse aqui, e 20 gramas de manteiga extra sem sal, que eu tô usando essa aqui da Batavo. Então vamos começar. Primeira coisa que você tem que fazer é colocar o leite condensado na panela com o fogo desligado. Então você coloca o leite condensado, raspa bem para não perder nada. E você pode usar uma espátula igual essa que eu tô usando, que é bem boa. E aí você coloca junto com o leite condensado o creme de leite. Tudo isso com o fogo desligado, tá? Primeiro para homogeneizar o creme de leite só com o leite condensado para não ficar nenhuma gotícula de gordura e o seu brigadeiro ficar bem misturadinho. Agora a gente mistura bem aqui, até ficar bem homogêneo. Depois que estiver bem misturadinho o leite condensado com o creme de leite, aí a gente vai acrescentando os outros ingredientes. Então pode acrescentar o chocolate em pó. Mistura também. Quando a gente ligar o fogo, já tem que estar a massa bem misturadinha. Aí. E acrescenta a manteiga. Agora a gente já pode ligar o fogo. E lembrando que é sempre em fogo baixo, tá? Muita gente erra o brigadeiro gourmet porque coloca no fogo muito alto. E aí você acaba queimando o açúcar do leite condensado e o ponto não fica bom. Então você liga aí no fogo baixo. Eu estou usando o cooktop de indução, mas pode ser o fogo a gás normal, não tem nenhum problema. O que você tem que prestar bem atenção é na panela, porque essa panela aqui ela é de inox de fundo triplo. E o fundo triplo, ele consegue deixar o calor no ponto ideal. Se ela for de fundo muito fino, aí vai queimar o seu brigadeiro. E se ela for muito grossa, também não dá certo. Então essa é a que eu mais indico, essa de inox com fundo triplo. Uma dica bem legal para quem está começando é usar um cronômetro para marcar mais ou menos o tempo aí que vai dar o ponto do seu brigadeiro. Porque assim, o ponto é a parte que geralmente o pessoal erra. E como é uma coisa muito particular, depende do seu forno, da chama do seu fogão,
ou da panela que você está usando. Então é difícil falar um tempo exato, cada um vai ter que achar o seu próprio tempo. O que eu vou ensinar é vocês a aprender a ver qual é esse ponto certo. Mas se você coloca um cronômetro, depois facilita bem para você, que aí você já vai saber. Por exemplo, se gasta 20 minutos, toda vez que você for começar a sua massa, você sabe que daqui 20 minutos ela vai estar no ponto ideal de bolear aí o brigadeiro. Então é uma dica bem bacana para vocês não errarem, principalmente no começo. Ó, agora já dá para ver que essa massa já está bem mais encorpada. Um dos jeitos de vocês verificarem isso é quando você faz assim com a, faz assim com a panela e ela já começa a criar esses veios. Isso já é um sinal de que a massa já está quase no ponto. Outra coisa também é quando você levanta a colher e o brigadeiro demora para cair e forma uns morrinhos, ó. Né? Tá vendo que ele não se desfaz tão rápido? Isso também já é um outro sinal. E o melhor jeito de verificar, eu já vou mostrar para vocês, que vocês não vão ter dúvida, e é o que eu mais gosto. Então vou mexer aqui só mais um pouquinho, porque ela já tá quase no ponto. Ó, tá vendo que agora a massa já começou a vir como um todo? Que ela já tá ficando bem encorpada, que ela já consegue desgrudar tanto do fundo da panela como das laterais. Agora eu vou desligar o fogo. Aí você espera uns 40 segundos para sua panela esfriar, mais ou menos. E aí a gente vai ver se já vai formar um caminho que o brigadeiro não se fecha. Esse é o melhor jeito de você ver, identificar o ponto do seu brigadeiro, se ele vai ter ficado já no ponto de bolear. E tem que continuar mexendo, tá? Porque mesmo que a gente desligou o fogo, a panela ainda continua quente. Então, ó, vou fazer um caminho. E o brigadeiro não escorreu pelo caminho, tá vendo? Ó, vou fazer mais uma vez. Você mexe, continua mexendo com o fogo desligado. Aí vou abrir aqui um caminho e o brigadeiro continua paradinho. Porque se você passar muito desse ponto também, aí o seu brigadeiro vai ficar muito puxa. E o brigadeiro gourmet é um brigadeiro mais aveludado. A gente não quer que ele fique muito puxando, muito colento. Então você também não pode demorar muito para desligar aí o fogo depois que passar desse tempo, porque aí também ele vai passar do ponto. Ó, tá vendo? O caminho continua direitinho aqui sem se fechar. Esse é o ponto que eu mais gosto de ver, que o brigadeiro já tá no ponto. Agora a minha equipe já abriu aqui para mim um papel filme, porque você tem que pôr esse brigadeiro na geladeira por no mínimo 8 horas para a massa maturar, e aí só depois dessas 8 horas, pelo menos na geladeira, que você vai bolear o seu brigadeiro. Então o que eu tô fazendo? Eu tô pondo ele aqui no papel filme para guardar ele na geladeira, para dar esse prazo, e aí depois de 8 horas que eu vou retirar ele da geladeira, e aí a gente vai bolear o brigadeiro. Então,
Você não precisa pôr direto no papel filme, você pode pôr num prato de cerâmica, que é um pouco mais fácil, mas direto no papel filme aqui do jeito que eu vou fazer, ocupa menos espaço, né, na geladeira. Então a gente raspa bem aqui a panela. E aí você espalha e não deixa ele muito acumulado, porque senão a própria massa quente começa a cozinhar ele. Então você espalha bem assim, igual eu tô fazendo. E aí a gente vai fechar. Vou pegar uma colherzinha. E a gente vai fechar o papel filme para não deixar o brigadeiro cristalizar. Aí você cortou aqui o papel filme, já deixou bem esticadinho. Aí que a gente vai fazer? A gente pega essas duas pontas e leva até essas daqui. E cuidado que a massa tá quente, dá uma apertadinha para tirar alguma bolinha que tiver. Aí você dobra essa pontinha, essa daqui, dobra mais uma vez. Tomando cuidado que a massa tá bem quente ainda. E é isso. Aí agora você vai levar essa massinha para a geladeira e esperar no mínimo 8 horas para bolear. Você pode pôr uma etiquetinha também. Se você faz várias massas, aí você põe a etiquetinha direitinho com qual é o seu brigadeiro, o que você utilizou, para você não se perder aí. Bom, agora que eu já tirei o brigadeiro do papel filme, já saiu aqui ó, direitinho, eu vou pesar para o brigadeiro ficar todos com 15 gramas. E aí depois de pesar eu vou colocar aqui nos granulados da Melkin, meio amargo, que é esse daqui, ó. E aí a gente põe nas embalagens, nessas embalaginhas, para depois a gente colocar na caixinha. Bom, eu já boleei aqui os brigadeiros, agora eu tô passando aqui no granulado Melkin, meio amargo. E aí, como você faz para ele ficar bem redondinho? Depois você dá uma nova reboleadinha aqui, ó, depois que ele já tá com o granulado. Aí você vai deixar ele bem redondinho. Tá vendo? Aí vai fazendo isso com todos. Então vai, agora vamos colocar todos os brigadeiros aqui nas forminhas. Com cuidado. Pra ficar bem bonitinho. E aí a gente vai fazendo isso com todos.
Bom, então vou ensinar para vocês a montarem a caixinha assim, né? Quando a gente compra a caixinha, elas vêm desse jeito, todas desmontadas, mas já com os vincos aqui onde a gente tem que dobrar certinho. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é dobrar a caixinha em todas essas marcações, né? Para ela pegar a forma da hora que a gente estiver montando. Então primeiro não se preocupe em começar a montar, só preocupe em vincar ela aqui, apertar em todas essas dobras para você ir formando aí a sua caixinha. Eu recomendo que vocês façam isso com uma certa antecedência, né? Então vocês podem fazer antes do próprio brigadeiro, aí vocês já deixam elas assim todas montadinhas e depois a gente só encaixa os brigadeiros e dá o acabamento do lacinho. Então vai vincando aqui direitinho. Aí, depois que você já fez todas as marcações, o que é o principal? Esse daqui, é bem no meio, é o fundo da caixinha, né? Então você vai primeiro dobrar as laterais, que seriam essas duas. Aí dobra essa parte, as outras daqui pra dentro. E aí, nessas orelhinhas aqui, ó, essa e essa, e essa e essa, tem um recortezinho. Então você vai encaixar desse jeito, desse lado e desse lado aqui, ó, pra ficar assim. Aí você só junta. Então, ó, por enquanto a caixinha tá desse jeito, né? Aí você vai pegar essa parte aqui de trás, ó, da lateral, e vai passar por cima de tudo e dobra aqui pra dentro. E a mesma coisa com essa, ó. Você passa aqui por cima de tudo e dobra aqui, ó. Tá vendo? E aí, essa partezinha tá montada, ó. Né? E fica bem firme direitinho. E o transparente aqui, que é o visor, é a mesma coisa. Então você vai dobrar aqui em todos os vincos, que são as marcações que já vem, né? Aqui, deixa direitinho. E aí, como que é essa montagem? Tá vendo esses dois, que é o que vai encaixar dentro, no meio da caixinha? Esses dois, ele vai entrar dentro. E essas orelhinhas vão encaixar justamente nesse vão da lateral aqui, ó. Então, você tem que encaixar elas dentro da caixinha aqui, ó. De todos os lados. Ó. E aí fica bem firme. Então, vamos colocar os brigadeiros agora, né? A montagem tá feita, então a gente já pega aqui o brigadeiro, vai colocar aqui, ó, certinho dentro da caixa, o tamanho dá direitinho. Coloca o outro com cuidado, ó. E aí é isso, aí a gente coloca aqui a parte do visor. E vamos fazer o lacinho só para arrematar. Por quê? Porque a embalagem faz os clientes quererem ficar com mais vontade ainda de comprar. Às vezes eles vão querer comprar para dar de presente para alguém.
E aí já agrega valor no seu produto, né? Então, ó, deixa eu começar aqui. Primeiro você vai cortar um barbante, né? Já corta com uma sobra, esse tem mais ou menos 80 centímetros. E aí você coloca aqui bem no meio. E a gente vai fazer um cruzamento. Então esse daqui vem para esse lado e esse daqui para esse. Aí puxa bem. Só para mostrar aqui, ó, o fundo fica assim. E aí a gente pega uma ponta e passa por dentro aqui dessas duas. Para fazer assim. Ó. E agora é só dar um lacinho tradicional. E a gente corta a pontinha. Ó, tá vendo? E aí dá um acabamento, dá outro acabamento para essa caixinha. Então você vai fazer isso com todas. Bom, só para vocês entenderem aqui, como que vocês vão saber por quanto vocês podem vender essa caixinha? A primeira coisa, você tem que saber quanto custou o valor unitário do seu brigadeiro, né? Então, pagando o preço que eu paguei nos ingredientes, tudo, eu fiz a conta e o meu brigadeiro me custou 70 centavos a unidade. Então, como que eu descubro por quanto eu poderia vender esse brigadeiro? Eu posso usar a regrinha de 3. Então, se ele me custou 70 centavos, eu faço 70 vezes 3 dá 2,10. Então, eu já estaria lucrando se eu vendesse esse brigadeiro por 2,10. E eu posso ainda até arredondar e vender esse brigadeiro por 2,50. E agora o custo da caixinha. A caixinha, ela me custou 1,70. A caixinha, mais o barbante, mais as embalagens aqui dos 2 brigadeiros, tudo me saiu por 1,70. Então, eu pego o valor que eu venderia esse brigadeiro, o lucro, tudo, que é 2,50, e somo com o valor da caixinha. Como são 2 brigadeiros, eu somo 2,50 mais 2,50 mais 1,70, que daria o valor da minha caixinha, que dá 6,70. Ou seja, se eu vender essa caixinha por 6,70, eu já estaria lucrando 125%. E aí, na verdade, você pode vender, né, por R$7, porque 6,70 a pessoa também pagaria 7. Então, você pode aí vender essa caixinha por 7 e aí você vai estar lucrando em reais R$3,90 por caixinha.